E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O governo federal apresentou no último dia 18 a avaliação estratégica do Plano Nacional de Logística, o PNL 2050. O documento que aponta um diagnóstico e o futuro da multimodalidade dos transportes no Brasil. O Ministério de Portos e Aeroportos participou da construção do estudo, destacando a necessidade de equilibrar a matriz de transportes, tirando a sobrecarga das rodovias e ampliando o uso de hidrovias, da cabotagem e da infraestrutura aeroportuária. O grande destaque da avaliação para o Ministério é a diretriz de valorizar modais de alta capacidade e eficiência. O objetivo é conectar as áreas de produção aos portos e mercados internacionais, através de corredores integrados, garantindo agilidade e redução de custos na ponta. Não é novidade para ninguém que o Brasil, de fato, é um país que, por muitos anos, ficou deficitário em infraestrutura de transportes. O Brasil ele conseguiu crescer em áreas muito importantes e estratégicas que hoje são reconhecidas mundialmente, como o próprio agronegócio. O nosso agronegócio ele recebeu um investimento em ciência e infraestrutura de forma muito pujante, o que não aconteceu com a infraestrutura de transportes, né? Então, se nós somos um país que tem uma pujança na produção, por exemplo, de alimentos, essa pujança ela não se dá da mesma forma em armazenamento e, ao mesmo tempo, em infraestrutura de locomoção. O que isso quer dizer? Que o Brasil, de fato, ele investiu muito, por exemplo, no modal rodoviário. Hoje ainda é um modal que corresponde de 60% a 62% do modal total que o Brasil tem, e os demais modais, como o aquaviário, como o ferroviário, o próprio aeroviário, são modais que acabaram ficando para trás nesse movimento. E nós falamos isso, é importante constatar isso, nas últimas 5 décadas. A advogada especialista em direito marítimo e portuário avalia como este novo plano pode ajudar a resolver os problemas estruturais conhecidos no setor logístico. O novo Plano Nacional de Logística, ele é um plano que que está sendo trabalhado pelo governo. O governo federal responsável pela pasta já vem trabalhando estudos e planejamentos, junto com órgãos como a própria CNT, a Confederação Nacional de Transporte, e outros órgãos e associações, para ter uma visão conjunta e criar, de fato, uma política pública que possa suprir todas essas necessidades. Uma delas, por exemplo, é a própria questão do Porto de Santos, que é um porto que está sobrecarregado, que não tem infraestrutura para receber todas as demandas que possui. Estamos discutindo questões como, por exemplo, a própria licitação, o leilão do STS-10, mas sem termos infraestrutura adequada para receber toda essa demanda de cargas que são trabalhadas no Porto de Santos e a própria mobilidade urbana. Um exemplo disso é a discussão sobre a terceira pista da Imigrantes, sobre a própria ferrovia ligando o interior a Santos. A gente está falando aqui não só de ferrovia de carga, mas também de transporte de passageiros. Então, o fato é que existe uma demanda muito grande e que, caso não seja investido em infraestrutura, iremos colapsar em breve. O próprio Porto de Santos pode colapsar junto com toda a região metropolitana da Baixada Santista. E reforçou a necessidade de um trabalho integrado entre diversos setores. Não podemos esquecer que nós vivemos uma federação composta por estados, municípios, que também tem influência, até porque o Plano Nacional de Logística é uma coisa e ele tem que trabalhar e conversar com outros planos estaduais, planos municipais, como, por exemplo, o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, os planos estaduais, como o zoneamento ecológico econômico. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto. Então, nós estamos falando aqui de política pública de transporte e infraestrutura, que tem que ser conversada e trabalhada com outros setores e outros órgãos de governo também. Isso, de fato, demanda o quê? Um planejamento que precisa ser de médio para longo prazo. Então, é claro que existem medidas de curto prazo, mas todas essas obras são obras grandiosas que precisam ser trabalhadas olhando para daqui a 20, 30, 40 anos, como é o PNL de 2050. Então, todos nós já sabemos. Então, tudo isso demanda o que também? Licenciamento ambiental.
que é um ponto central que vem sendo discutido, inclusive, no Congresso Nacional. Houve recentemente a aprovação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, visando justamente auxiliar essa questão das obras de infraestrutura, mas que também está sendo discutida e que pode ser judicializada. Então, não é uma conta exata, não é uma conta certa, e não podemos esquecer que Política Nacional de Logística, Plano Nacional de Logística, política voltada para a infraestrutura no Brasil tem que ser pensada como política de Estado e não de governo. Não adianta a cada 4 anos mudar o governo, mudarem os atores e mudarmos os planos. Outro fator que impacta o setor no Brasil é a judicialização de processos. Na Baixada Santista, por exemplo, após pedido da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, o leilão de 2 áreas destinadas para a construção de condomínios logísticos, anunciado pela Autoridade Portuária de Santos, foi suspenso pela Justiça Federal. E essa questão da judicialização é o que acontece quando players do mercado também se sentem prejudicados, né, ou preteridos. Então, é claro que tudo isso tem que ser estudado. O PDZ, ele prevê algo. O PDZ é o Plano de Desenvolvimento e Saneamento do Porto de Santos. Ele prevê investimentos, né, e uma clusterização nessa área do porto, que é uma área federal. O PDZ ele tem que se conversar, por exemplo, com o plano municipal, com o plano diretor do município de Santos, tem que conversar com a lei de desocupação do solo do município de Santos. E nós não podemos esquecer que no meio desse imbróglio todo, ainda existe a questão de obras como o Aeroporto do Guarujá, Santos Túnel Guarujá, que vai demandar desapropriações, que vai demandar um grande canteiro de obras e a necessidade do licenciamento de um canteiro de obras na região do Guarujá. Então, tudo isso tem que ser conversado. Entendo que governo federal, governo estadual e governos municipais precisam sentar numa mesma mesa e conversar porque isso vai sim determinar o futuro da infraestrutura, não só no Brasil, mas principalmente na nossa região da Baixada Santista e no Porto de Santos. A Petroquímica Braskem abre inscrições para o programa Empreendedores em Cubatão. A iniciativa gratuita é voltada à capacitação de empreendedores locais e ao fortalecimento dos pequenos negócios da região. O programa é direcionado a empreendedores e empreendedoras que já possuem um negócio ou desejam estruturar uma ideia empreendedora, formal ou informal, e buscam aprimorar conhecimentos em gestão, planejamento e desenvolvimento de negócios. Nesta primeira edição, serão oferecidas 50 vagas, com um percurso formativo composto por 10 encontros presenciais em 2 opções de horário, segundas e quartas-feiras, das 2 às 5 da tarde, e terça e quinta-feira, das 6h40 da tarde às 10 da noite. As inscrições estão abertas até o dia 16 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas no link disponível no forms.office. A edição irá premiar os 3 projetos de maior destaque. O primeiro lugar receberá R$3.000, o segundo lugar R$2.000 e o terceiro R$1.000, como incentivo ao desenvolvimento dos negócios. Mais informações no site www.braskem.com.br. O Conexão Porto Indústria volta amanhã às 7h30 da noite.